Queridos irmãos, para aqueles que conhecem um pouco da minha história, sabe que eu morei um tempo em Campina Grande. Foram 8 anos morando em Campina Grande. E eu era um garoto na época que morei lá. Mas me lembro, nós fazíamos parte da Igreja Presbiteriana Central. Na época o pastor José Alves era ministro lá, pastor efetivo daquela igreja. E eu me lembro que certas frases que eram faladas me chamavam muito a atenção, e às vezes eu escrevia na capa da Bíblia ou atrás da Bíblia, em algum lugar. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu me lembro como se fosse hoje. O pastor Zé Alves citou uma frase que em meus estudos esta semana eu descobri que é de um autor chamado Plummer, que ele dizia assim: retribuir o bem com o mal é diabólico, é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano. E retribuir o mal com o bem é algo divino. E esta semana, enquanto eu estudava, veio esta frase e eu me lembrei aquelas palavras de quando eu era criança, de como eu anotei aquilo em minha Bíblia, porque me saltou muito aos olhos. Como nós deveríamos então agir diante daqueles que nos fazem o bem e diante daqueles que nos fazem o mal. Esta noite, o nosso tema é esse: o amor aos inimigos. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver que o tema central desta passagem é este. O tema central desta passagem é mostrar ou desafiar os ouvintes que, se eles pertencem aos filhos de Deus, é assim que eles devem viver. É de acordo com essas práticas, é de acordo com esse procedimento. Eu preciso lembrar aos irmãos que no capítulo 6, nos versículos 12 ao 16, Jesus Cristo escolheu dentre os seus discípulos, que era um número maior, 12 homens, a quem ele chamou de apóstolos. Ele reuniu esses apóstolos, chamou eles, e depois de se reunir com esses apóstolos e com seus discípulos, ele desceu a um determinado local. O que para muitos pode ser diferente esse sermão, porque diz que foi em uma planície, enquanto Mateus proferiu um sermão de Jesus, descreveu como sendo no monte. O que para alguns pode ser diferente, para nós entendemos se tratar do mesmo sermão. São resumos, sendo que o nosso querido Mateus, ele faz um pouco maior este resumo do sermão, dos ensinamentos de Jesus, porque o seu público exigia um pouco mais disso. Ele, inspirado por Deus, então faz desta forma. Lucas, também guiado pelo Espírito Santo, resumiu um pouco as palavras desse sermão, então escrevendo dos versículos 20 ao 49 desse capítulo, ensinamentos do Senhor Jesus naquele dia, ou naqueles dias, tal como aconteceu em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, Mateus registrou no início as bem-aventuranças. Lucas também fez isso. Vimos semana passada que, apesar das diferenças entre os ensinamentos, ou melhor, entre a quantidade de bem-aventuranças de Mateus e a quantidade de bem-aventuranças em Lucas, nós vimos que não há problema algum nisso. Nós temos então Lucas 4 bem-aventuranças, e nós temos um caso em Lucas onde ele acrescenta
4 ais em contraste e ao mesmo tempo complementando as bem-aventuranças que foram faladas, coisa que Mateus não registra. Então Jesus Cristo havia falado sobre as bem-aventuranças, mostrando então que, olha, eis aqui o meu discípulo, aquele que me serve, ele foi alcançado por Cristo, ele é bem-aventurado, e então ele tem fome, ele tem, sede de justiça, ele é pobre de espírito, ele chora pelos seus pecados, ele, quando perseguido, ele sofre tudo isso em alegria. Esses estão debaixo das minhas bênçãos. Mas ele descreveu um outro grupo, aqui o outro, aqueles que serão amaldiçoados, que não são pobres de espírito e desfrutam das riquezas desse mundo. Eles não são, como eu posso dizer, eu me desconcentrei com Moshe, pobres de espírito, fome e sede de justiça eles não têm, porque se deleitam nos prazeres desse mundo. Eles não choram pelos seus pecados, pelo contrário, eles se deleitam nos seus pecados. E eles se gloriam das coisas desse mundo e buscam glória para eles. Esses então são os que serão amaldiçoados. Mas agora então, dos versículos 27 até o 36, nós entendemos que aqui está o tipo de vida, ou melhor, nós poderíamos dizer que aqui está como aqueles que se dizem bem-aventurados devem viver, devem provar que pertencem àquele grupo, que não estão debaixo daqueles que são malditos, mas daqueles que são bem-aventurados, porque eles ouviram as palavras do Senhor e vivem de maneira diferente daqueles que são amaldiçoados, daqueles que são ímpios, daqueles que não têm Cristo. Então nós temos aqui, queridos irmãos, como aqueles que pertencem a Cristo devem proceder. E aqui é importante, porque muitas vezes nós nos dizemos crentes, mas quando nós olhamos como os crentes devem proceder, a gente fica, peraí, Senhor, existe algo errado em minha vida. E a minha oração esta noite é essa: Deus, fala aos nossos corações, para podermos ver nesta palavra, como diz o apóstolo Paulo, como um espelho para os nossos pecados e para os nossos erros, e sermos então desafiados a nos arrepender e nos voltar para o Senhor Jesus e a viver da maneira como Ele deseja para as nossas vidas. Diante disso, nós temos algumas lições para aprendermos à luz desse texto. Leamos comigo os versículos 27 e 28, onde nós estaremos observando aquilo que nós poderíamos chamar dos mandamentos desse amor. Leamos então versos 27 e 28, que diz assim: digo-vos, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. É interessante, irmãos, porque existe uma distinção muito clara entre aqueles que ouvem as palavras do Senhor, vive, pratica, daqueles que não fazem tais coisas. Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo dizendo que o evangelho, o homem natural, ele tem o evangelho como loucura. Então, aquele que pertence ao Senhor, ele ouve os ensinamentos do Senhor e ele pratica esses ensinamentos, ele vive esta palavra. E que palavra é essa? Por que eu chamei de mandamentos? Porque, se você observar, existem imperativos. Existe amai, existe fazei, existe no texto bíblico bendizei, existe no texto bíblico orai.
Não estamos tratando aqui, queridos irmãos, de meras possibilidades, ou quem sabe, como poderíamos dizer, de uma recomendação. Olha, por favor, amem os seus inimigos. Ou, se eu pudesse trazer uma palavra para vocês e pedir que vocês pudessem proceder de tal forma, olha, bendigam. A ideia não é essa. São palavras autoritativas, imperativas do Senhor, onde Ele vai nos mostrar que existe sim mandamentos por trás desse amor. E Ele começa então dizendo, olha, amai os vossos inimigos. Talvez você diga assim, sim pastor, o que é que isso tem de mais? Lembre-se, quem estava ouvindo aquela mensagem? Havia os seus discípulos, ou melhor, os apóstolos, aqueles 12 mais próximos à sua volta. Ao redor desses apóstolos havia um grupo maior dos discípulos, e depois aquela multidão, que estava em busca de quê? Em busca de curas, de milagres, como nós vimos no versículo 18 e 19, vindo de toda a região. Aquele grupo então queria esses milagres e essas curas, e no meio deles haviam certamente fariseus, saduceus, entre outros. Então, esses outros, fico imaginando, quando ouviram essas palavras, certamente essa declaração foi uma declaração que poderíamos dizer até imoral para eles. Porque, queridos irmãos, os judeus, eles, segundo eles odiavam. Não é que o ódio era santo, mas era um ódio justo. Ou seja, nós temos o direito de odiar. E eles desenvolviam essa prática do ódio com certas situações de maneira muito clara. Por exemplo, eles tinham ódio dos romanos. Os romanos tiraram o governo da mão deles. Os romanos, politicamente falando, subjugaram os judeus. Os romanos, para vocês terem ideia, eram pagãos. Esses romanos, eles colocavam em suas moedas, na frente dos seus cavalos, o rosto do César, do imperador. Eles quebravam o mandamento, fazendo imagens e esculturas, adorando, e os judeus precisavam conviver com essa impiedade dia após dia. Para vocês terem ideia, havia o partido político dos zelotes, cujo Simão, que era um dos apóstolos, era zelote. Qual era o papel dos zelotes? Os zelotes queriam guerrear contra o Império Romano, queriam acabar com ele, queriam acabar com a tributação, com o imposto. Mas havia um grupo ligado aos zelotes chamado Sicari. E esse Sicari, não sei como se pronuncia, era na verdade, queridos irmãos, um pequeno grupo de extermínio. Era um grupo ligado a esses zelotes que matavam romanos, clandestinos certamente, mas era um grupo que matava romanos. Então era um povo que tinha o ódio bem aflorado em seu coração. Eles também tinham ódio, queridos irmãos, daqueles que, segundo eles, agiam contra a lei, contra suas tradições. Então todos aqueles que se portavam de maneira contrária às suas tradições, eles se distanciavam, tinham raiva. Tanto é que no meio de judeus havia vários grupos religiosos. Eles mesmos se dividiram e odiavam uns aos outros. Por exemplo, os essênios. Os essênios se diziam até melhor do que os fariseus. Então eles foram ali para a região de Curã, na região do Mar Morto, onde eles ficaram isolados. Era um sistema mais monástico da coisa, separatistas. Os fariseus, por outro lado, estavam inseridos aqui, mas também eram melhor do que os outros. Eles odiavam publicanos, eles odiavam gentios, eles odiavam, irmãos, aqueles que não estavam debaixo daquilo que eles tinham por certo, por assim dizer.
Para vocês terem ideia, eu trouxe duas citações. Uma de um código moral e ético dos essênios, e uma que era uma máxima entre os fariseus. Dos essênios, eles diziam assim: amém a todos os filhos da luz, amem a todos os filhos da luz e odeiem todos os filhos da escuridão. Então, aqueles que são os nossos, os filhos da luz, esses nós amemos. Quem não é, então, vamos odiar eles. Mas olha só o que é que os fariseus diziam, e essa era uma máxima entre os fariseus: se um judeu vê um gentil caído no mar, não levante de lá, pois está escrito: não te levantarás contra o sangue do teu próximo, mas este não é o teu próximo. Ou seja, se você vê um gentil se afogando no mar, deixe-o morrer. Por quê? Porque ele não é dos nossos, ele não é o meu próximo. Se ele não é o meu próximo, eu posso deixar que ele morra. Eu não posso deixar que aquele que é dos nossos, não é, tenha o seu sangue derramado. Então, notem que isso era algo que estava no coração daquele povo de maneira muito clara, e foi desenvolvido ao longo da história por uma série de situações. Mas talvez você se pergunte: pastor, mas onde está o embasamento bíblico para isso? De onde foi que eles tiraram isso? Nós vamos ver, irmãos, no Antigo Testamento, que, de maneira muito clara, que existe um mandamento: amai. Existe um mandamento muito claro no Antigo Testamento para amar o próximo, mas nenhum acrescenta: odeie os vossos inimigos. Vamos ver em Mateus, capítulo 5, versículo 43, um texto paralelo a esse. Você vai ver como isso era algo claro entre eles, porque em Mateus, Jesus deixa isso mais claro quando ele diz assim, Mateus 5, 43: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês têm sido ensinados que vocês devem amar o próximo de vocês e odiar o inimigo de vocês. Mas de onde é que vem isso? Vem, queridos irmãos, da interpretação errônea das Escrituras. Coisas que no tempo do Senhor Jesus já estava, fomentando já há muito tempo. Vamos entender então, voltando para o Velho Testamento, o que o Antigo Testamento tem para nos ensinar a respeito de algumas passagens. A primeira delas é Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Nos diz algo muito importante. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quem está falando essas palavras é o Senhor, é o nosso Deus, instruindo aquele povo. No entanto, queridos, aqueles irmãos distorceram esta palavra. Nós vamos ver, por exemplo, aqueles irmãos, aqueles homens da lei distorceram essas palavras. Nós vamos ver aqui que nós deveríamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas na mente deles, o próximo estava restrito a quem? Aqueles que eram os filhos do teu povo. E nesta passagem especial, há sim um contexto de amar os mais próximos, no sentido de ser os da nossa casa, o da nossa parentela, o do nosso povo, dos que estão debaixo da aliança. Sim, nós devemos amar eles, e há mandamento sobre isso, sobre a vida do povo de Deus. Mas notem,
nós vamos ver que não existe simplesmente um mandamento para acolher esses mais próximos, ou amar esses mais próximos, porque esse conceito de próximo, em Lucas capítulo 10, vai ser ampliado por Jesus, quando ele vai contar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, coisa que os homens naquele tempo estavam completamente cegos quanto a quem era o seu próximo. Para eles eram apenas os seus. Nós vamos ver que não. Então nós vemos aqui um mandamento para amar o próximo como a ele mesmo. Mas vá um pouco mais adiante, versículo 33 e 34. Ele diz assim, do próprio capítulo 19: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha agora, amem os teus filhos, o seu próximo, mas o conceito desse próximo não é restrito simplesmente ao povo de Israel. Por quê? Porque aqui nós temos uma palavra para os estrangeiros, e aqui poderíamos ampliar pensando nos gentios. E olha que expressão maravilhosa ele diz: quando esses vierem pela terra de vocês, tenham eles como naturais, como natural do povo de vocês, como se fosse alguém da aliança de vocês, do povo de vocês. E vocês devem fazer o que com eles? Amar eles como o quê? Como a vós mesmos. Isso é fantástico, porque assim como o povo de Israel foi estrangeiro no Egito, assim como nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, assim como o povo de Israel foi amado, assim como a igreja do Senhor foi amada, nós também deveríamos amar aqueles que são estrangeiros. Mas então, pastor, até aí tudo bem, o Antigo Testamento fala em amar os mais próximos, ou quem sabe esses mais próximos da nossa casa, da nossa parentela, da nossa igreja, da aliança, ou quem sabe aqueles que são estrangeiros, que estão chegando agora, mas que ainda não se adaptaram. Mas e o inimigo, pastor? Aquele que, sabe, que me perturba, pastor. Aquele que eu tenho vontade, pastor, de me atracar com ele. O que é que eu faço, pastor? Será que a Bíblia diz que realmente nós devemos amar esse povo? Eu convido vocês a abrirem Êxodo 23. Aqui está em Êxodo 20, mas está errado. Êxodo 23. Êxodo 23. Versículos 4 e 5. Lembrem-se do contexto que aqueles nossos irmãos estavam vivendo, um contexto, não é, pós-exílico, onde certamente isso falou muito ao coração deles e serve como princípio em nossas vidas. Diz assim: se encontrares desgarrado o boi do quê? Do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Olha que interessante, você tem aquele que é seu inimigo, aquele que, segundo o texto, não é, lhe aborrece. E como é que você deve agir para com ele? Agir demonstrando misericórdia, demonstrando amor, demonstrando que é diferente. E aqui ele fala, queridos irmãos, de um boi que está desgarrado. Você passa naquele contexto, né? Rapaz, aquilo dali é daquele camarada. E aí você passa, é bom que se perca mesmo, que morra, que caia. Não, você tem que fazer o quê? Vai lá, pega o bichinho, amarra, traz. Ou então você vê o animal do seu inimigo, naquele contexto, isso é fantástico.
onde ele está carregando uma carroça, alguma coisa com os bens, com os pertences, com alguma coisa que pertence ao seu inimigo, e ele está arriado no caminho, na estrada, pronto a ser assaltado, roubado, e o que é que acontece? Você vai lá e o quê? E ajuda. Você vai lá e o quê? E ergue ele. Você vai lá o quê? E não abandona. Mas pastor, ele é meu inimigo. Aí é onde está, queridos irmãos. Por mais que seja o seu inimigo, nós não agimos com o nosso próximo como o mundo age. Nós somos diferentes. E é isso que o Senhor Jesus está tentando trazer para aqueles seus ouvintes. Vocês ouviram, olha, que deveriam amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Não! Lembrem-se das coisas que foram ensinadas, do que foi dito para vocês. Vocês devem amar o seu povo, mas vocês também devem amar os estrangeiros, e vocês devem ajudar as necessidades e ser misericordiosos, demonstrando amor até mesmo com seus inimigos, com aqueles que te aborrecem. Mas pastor, e aquelas guerras do passado, onde Israel saía e matava os seus inimigos, aquele ódio ali, o que era aquilo, pastor? Eu li a respeito de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um dos que se levantaram contra, na época do nazismo, ele é alemão, e ele dizia o seguinte: as guerras de Israel foram as únicas guerras sagradas da história, pois eram guerras de Deus contra o mundo dos ídolos. Ou seja, dentro do sistema, não é, teocrático, Deus usava Israel como a sua espada. Para quê? Para castigar os seus inimigos, aqueles que se levantavam contra ele. O que é que nós estamos tentando mostrar para vocês, queridos irmãos? Que o que o Senhor Jesus está ensinando não é novidade, não. Mas a cegueira daquele povo era tão grande que eles não conseguiam mais viver tais palavras, assim como nós não conseguimos hoje. Jesus Cristo está dizendo: olha, amem quem? Os vossos inimigos. Mas pastor, que amor é esse? Tem pessoas, e até estudiosos, que entendem que tanto expressões, o verbo, por exemplo, HPO, ou então o substantivo ágape, que é o amor e amar, descrevem ações concretas e descartam sentimento. Nós entendemos que não. Nós temos um teólogo erudito contemporâneo nosso chamado Donald Carson, um homem muito estudioso, e ele diz assim: olha, o sentimento não pode ser excluído daqui, de jeito nenhum. Não é um amor simplesmente demonstrado com ações, há algo no coração, há uma compaixão, há algo que mexe com você no seu íntimo, que lhe constrange. É um amor, queridos irmãos, que, sabe, que vem do coração, que mexe com os sentimentos, sim, com as emoções. É assim que nós precisamos amar os nossos inimigos. Queridos irmãos, nós temos aqui então, neste primeiro mandamento, uma descrição de, olha, como você deve proceder, viver amando os seus inimigos. Isso não é fácil, mas as coisas vão ficando mais difíceis, à medida que ele vai dizendo, como um segundo mandamento, não somente amai os vossos inimigos, mas também o quê? Fazei o bem aos que vos odeiam. Parece que ele está saindo do sentimento e trazendo para o ato. E olha que coisa fantástica. Muito fácil dizer que ama. É ou não é? É verdade. Eu amo. Oh, que palavra bonita, pastor.
Tem criança que não é? Já chega e diz, olha, eu estou amando, não sabe nem o que é isso, mas já usa essa palavra. Perdeu na nossa língua todo o valor que é carregado nela. Mas notem, sai de algo, parece que do sentimento do coração para a prática. E olha, estamos contrastando aqui o bem-aventurado que pertence ao Senhor, que vive desse jeito, e aquele que está debaixo das maldições. O bem-aventurado, aquele que tem Cristo no coração, ele ama os seus inimigos. E faz o quê? E faz o bem a eles. Querido, sabe o que é aquela pessoa vir lhe fazer o mal? Nós vamos ver isso um pouco lá na frente. Como você vai retribuir? Mal com mal, bem com bem, isso é humano. Mas mal com bem, nós vamos ver que apenas os filhos de Deus têm condições de vivenciar ou de praticar tais coisas. Então, nós precisamos também fazer o bem a quem? A quem nos odeia. Eu me lembro, e eu já contei essa história aqui, de que quando meu irmão era criança, ele chegou para mim e disse, Cacá, veio chorando e disse, o menino me bateu. Irmãos, confesso a você, eu não era nenhum, né? Eu era maguinho mesmo, mas meu irmão 5 anos mais novo do que eu, né? Então já era mais fortinho do que ele. E aí eu parti para pegar aquele pirraio que agarrou meu irmão, peguei ele pelo cangote, olhe, você não faça mais isso com meu irmão não e tal, não sei o quê. Aí meu irmão olhou assim, disse, Cacá, não é esse não. Disse, desculpa meu filho. Às vezes a gente está disposto mesmo a correr atrás das pessoas que nos odeiam, que nos injuriam, e fazer o mal com elas, e muitas vezes nós vamos errar, para não dizer todas as vezes nós erraremos. Por quê? Porque nós somos instruídos, irmãos, eu quero deixar isso claro para vocês, isso é mandamento do Senhor. Por isso, se você não faz tais coisas, você está pecando contra Deus. E se você não vive praticando tais palavras, você está vivendo no pecado. E quem vive no pecado, parece-me, não se enquadrar entre os bem-aventurados, mas entre o ai daqueles que não amam seus inimigos, que não fazem o bem àqueles que vos odeiam. Mas não somente sentimento, fala, mas nós vamos ver, quer dizer, sentimento, o ato, mas também a fala, quando ele diz, olha, bendizei aos que vos maldizem. Isso é fantástico, porque as expressões abençoai e amaldiçoai. Abençoe aqueles que vos amaldiçoam. Pastor, isso é difícil, irmão. Bem dizer traz a ideia de você proferir, de você falar. E aí a gente traz isso para a nossa vida e diz assim, quando alguém faz algo ruim com você, quando alguém fala algo ruim com você, quando alguém lhe distrata, quando alguém lhe amaldiçoa, quando alguém diz uma palavra com você que você não gosta, o que é que você faz? Você abre a sua boca e você responde àquela pessoa. Responde como? Isso lhe diferencia do mundo. Como você vai bem dizer aquele que vos maldizem. Nós vamos ter que aprender, irmãos, que o que o Senhor Jesus está nos ensinando não é algo impossível. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque ele viveu essas palavras, ensinou aos seus discípulos, e é algo que nos é acessível, pois temos Cristo em nossos corações. Então não estamos falando aqui de utopia, mas nós estamos falando aqui de toda uma prática de vida. Olha, sentimento, ato, fala, e aqui vem outro ponto, que o MacArthur chama do apelo. Qual é o apelo? Oração. Uma coisa que eu costumo orientar nos aconselhamentos
Quando as pessoas normalmente chegam para dizer: pastor, eu estou passando por uma dificuldade com o irmão A, com o irmão C, com o fulano, com o meu vizinho, com o meu tal. Digo: já orou por ele? Que orei nada, pastor. Tem orado por ele? Não, pastor, tem orado por ele não. Tem orado mais por ele ou pelos seus filhos? Pastor, eu só oro pelos meus filhos, pela minha casa. Ore por eles. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que vos maldizem. Irmãos, eu tenho experiência prática na minha vida com isso. Situações de pessoas que de repente que me feriram. E que eu poderia o quê? Vou viver chateado, com raiva. Meus irmãos, a gente começa a orar por esse povo. E aí você começa a amar esse povo, porque esse povo está debaixo da sua oração, dia após dia. Você tem colocado a vida dele, o seu coração, a sua família, as suas ações, e aquilo mexe com você, aquilo lhe constrange. Precisamos então orar, queridos irmãos, orar. Pelo quê? Por aqueles que vos caluniam, por aqueles que, que falam mal da gente. Sabe o que é que o pastor Cláudio fez? Pastor Cláudio é isso, pastor Cláudio é aquilo, pastor Cláudio é aquilo. E alguém chega para você e diz: olha, sabe o que é que estão falando de você, irmão? Estão dizendo que tu é isso. Rapaz, quando eu pegar aquela pessoa, você vai ver. Que é isso, irmão? Isso é o que o mundo faz. Isso é que aqueles maldizentes fazem, mas aqueles que estão em Cristo fazem o quê? Ora, ama. O que mais? Age fazendo o quê? Fazendo bem. Fala, abençoando diante das maldições proferidas. E faz o quê? E ora. Irmão, por isso que eu digo, você pode estar com raiva de quem você quiser. Você pode estar triste, ore por aquela pessoa, você vai ver como vai ser diferente. Nós gostamos de cultivar algumas coisas em nossos corações que não deveriam ser cultivadas. O ódio não deve ser cultivado no coração do crente, de jeito nenhum. Se você tem cultivado algo do tipo em seu coração, você precisa rever a sua caminhada como cristão. Pois a palavra diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Mas pastor, isso é difícil. Então lembre-se de Jesus na cruz do Calvário, com a coroa de espinhos, cravado naquela cruz, soldado enfiando lança no seu peito, e ele dizendo o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é ser um verdadeiro filho de Deus. Lembre-se de Estevão, que estava sendo apedrejado, que estava sendo martirizado. Ele olha para os céus, ora ao Senhor e diz: Pai, não impute sobre eles esse pecado. Isso é ser filho de Deus. Porque nós, como crentes, que vemos para a igreja dia após dia, domingo após domingo, não vivemos como filhos de Deus. Estamos enganando a quem? Enganando a nós mesmos. Precisamos refletir, irmãos, sobre esses mandamentos e pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho tem sido triste. Pastor John MacArthur, ele escreve e ele diz assim, leiamos: os verdadeiros se não vivemos esse amor, nós não odiamos o pecado, porque vivemos nele.
E se não odiamos o pecado, vivemos errando contra Deus. Como amar os outros? Eu acho fantástico quando ele diz assim, olha, Cristo está colocando uma espada no meio dos seus ouvintes, da multidão. Essa noite a palavra de Deus é como uma espada, sabe, transpassando no meio desse povo aqui reunido, separando, olha, aqueles que são bem-aventurados e daqueles que estão debaixo dos ais. E essa espada que passa é o amor. Sabe qual é a distinção? Odiar o pecado e como você ama o outro. Você tem odiado o pecado, irmão? Se você tem odiado o pecado, você tem amado ao próximo como a você mesmo. Que esta noite nós possamos sair daqui perguntando, Senhor, olha, onde eu estou? Porque é muito fácil eu com minhas palavras proferir, mas eu preciso viver aquilo que eu profiro. Por isso, querido irmão, nós aprendemos à luz dessa palavra, que temos mandamentos que nos distinguem do mundo. Se somos verdadeiros filhos de Deus, vivamos esta palavra, ouçamos a voz do Senhor e não enganemos os nossos corações, pratiquemos. Como diz Tiago, senão nós só estaremos enganando a nós mesmos. Se ouvimos e não praticamos, somos tolos. E tolos nós não queremos ser. Mas então, queridos, depois dos mandamentos, nós podemos contemplar então as reações. Como assim, pastor? Diante desses mandamentos, nós seremos, em diversos momentos na caminhada, nós seremos colocados em algumas situações. E como nós vamos reagir? Aqueles que têm Cristo nos seus corações, eles vão reagir de uma determinada forma. E aqui nós vemos então as reações do amor. Versículo 29 a 31, leamos. Ao que como é que nós devemos, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Pastor, o Senhor Jesus está pedindo para nós sermos tolos, ao ponto de alguém vir tirar a sua vida e você dizer, não, me mate porque eu sou de Jesus. Não, a ideia não é essa. Até porque estaríamos quebrando o mandamento, não matarás. Não como aquele que recebe, mas aquele que não está disposto a preservar a vida. Então, o que é que ele está querendo dizer? Você vai tomar um murro e você vai dar o outro rosto para ele. O que é que ele quer ensinar? Ele está querendo nos ensinar, querido, que aquele que tem Cristo em seu coração, não tem em seu coração um espírito de vingança. Ele não cultiva um ódio a ponto de estar disposto a se vingar. Por exemplo, existe uma passagem muito conhecida, olho por olho, dente por dente, no Velho Testamento, não é verdade? E inclusive citada pelo Senhor Jesus. Aquilo era um conceito, um princípio, que nós chamamos um princípio de retribuição, que eu entendo que se aplica até os dias de hoje. Em que sentido? À medida que você errou, proporcionalmente você pagará. No entanto, assim como no passado, esta aplicação não era individual, ou seja, um contra o outro, Leandro fez mal a mim, então eu tenho o direito de ir lá e fazer mal a ele. Não, aquilo era aplicado pelos juízes. Assim como hoje, aquele que lhe fizer mal, nós vamos ver, que lhe roubar, que fizer alguma coisa, as autoridades instituídas têm autoridade para aplicar as penas. Mas a partir do momento que você toma a frente, que você vai atrás, então esse princípio de retribuição cai por terra.
Por quê? Porque torna-se algo particular, vingativo e que realmente não vem de Deus. Então o que é que nós entendemos aqui? Que aquele que te bate uma face, oferece outra também, é que você não deve procurar então ter esse espírito de vingança. Se alguém lhe fez algum mal, não é? O que é que você deve fazer? Você procura ir ter com o seu irmão, procura ir ter com aquela pessoa, procura, não é? Ou então se sofreu algum dano, procura as autoridades, mas a questão aqui é da particularidade, ok? Você faz algo contra mim e eu então vou e lhe faço a outra. No entanto, à luz das escrituras bíblicas, não é? Se alguém vier lhe tirar a sua vida, lhe fizer um dano à sua vida, alguma coisa, você pode certamente se defender. Não é essa a ideia tratada no texto. O ponto é, não se vinguem, não procurem vingança. Não estamos falando aqui de uma autodefesa, por assim dizer. Mas uma segunda ação, e ao que tirar tua capa, deixe-o levar também a túnica. A capa era algo muito importante. Vamos abrir em Êxodo 22. Êxodo 22, versículos 26 e 27. Vocês estão lembrados quando tiraram a capa de Cristo? Aquilo era uma humilhação terrível, irmãos. Porque a capa era uma veste externa. E lembrem-se, na região da Palestina, algumas áreas chega a nevar, onde durante o dia protegia os homens do calor, durante a noite protegia os homens do frio, servia para aconchegá-los. Eles, quando viajavam, eles dormiam nos campos e usavam suas capas, ao ponto, se alguém lhe pedisse uma capa emprestado, você tinha que até o final da tarde devolver a capa. Olha o que é que diz versículos 26 e 27. Se o teu próximo tomares emprestado as tuas vestes, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Ou seja, eles sabiam da importância que era o quê? Esta capa, essa veste. Mas a coisa aqui é tão profunda que se alguém for lhe tirar esta capa, você está disposto a dar a túnica. Ou seja, a roupa íntima, a roupa interna. Isso é abnegação, irmãos. Olha como é um amor diferente do mundo. Não é assim que o mundo reage, é assim que o crente reage. E ele continua então: todo aquele que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Algumas pessoas entendem que aqui é o mesmo personagem, o que pede e o que rouba. Nós entendemos que não. Nós entendemos que o que pede é um e o que está levando é outro. O que pede é alguém necessitado. E aqui a ideia é o seguinte, é de empréstimo. Imagine alguém que está necessitado, que você sabe que não tem condições nenhuma de lhe pagar. Você sabe que, não é, aquele dinheiro vai ser dado e que, não é, nunca vai ser trazido de volta. E o que é que ele diz? Você dá ao que lhe pede. Você vai emprestar àquele necessitado e você não vai ficar, ei, bora, tá, cadê aquele dinheiro? Não, ele é necessitado, ele carece, ele te pede, dê para ele, e dê como que soubesse que não mais, não é, lhe recebera de volta. O mundo faz isso, irmão? Faz nada, faz nunca não. Depois ele diz um outro contexto: se alguém levar o que é teu, não entres em contenda. No primeiro século nós vamos ver, por exemplo, naquele contexto ali, muitos crentes tiveram seus bens roubados, suas casas roubadas por causa de Cristo. E o que é que eles faziam? Iam reivindicar depois: isso é meu, isso é... Sabe, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se alguém levar o que é teu, não entre em demanda com ele. Eu acho isso interessante, irmãos. Por quê? Porque não é assim que o mundo age. Diante do roubo, por exemplo, a gente vê pessoas que saem na tapa. Essa semana teve um turista que se atracou com alguém que foi roubar ele no Rio de Janeiro, né? Ia morrendo.
né? Então, a ideia, queridos, é de que nós agimos diferente do que o mundo age, como as pessoas do mundo agem. E qual é o grande princípio, pastor? É o versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também a eles. E aqui, queridos, olha, lembre-se disso. Certamente você já ouviu alguma coisa nesse sentido. Olha, não é? Tratem as pessoas como você gostaria que fosse tratado. Não tem isso? Olha o que é que nós acabamos de ler. Como quereis que os homens vos façam, assim faze vós também a eles. Olha o que era amar o próximo. Amar o próximo é amar o próximo como a nós mesmos. Aquilo que nós gostaríamos também que os outros fizessem conosco, nós façamos. E aqui é fantástico, porque eu vejo muito isso na igreja. Na igreja tem pessoas que realmente estão dispostas, sabe? Ah, não, eu vou, sabe, eu vou amar, né? Mas estão dispostos a amar a quem? Aqueles que lhe fazem bem, não é? Que são mais achegados, os mais queridos, aqueles que lhes tratam com cordialidade, com amor, com mansidão. Mas não é essa a ideia. Então o que é que a gente aprende aqui? A reação desse amor. Qual é essa reação, pastor? Os crentes lavados e remidos reagem em amor de maneira diferente do mundo. E é isso que vai caracterizar. Lembre-se como você tem agido diante do quê? Daquele anseio de vingança, diante da lesão que você sofreu, diante da perda, diante da injúria, diante da humilhação. Como é que você age? Você vai lá pelo ímpeto e pega a garganta da pessoa e... Como é que você tem agido, querido? A reação daquele que tem Cristo é diferente. Lembre-se, não se esqueça. Aquilo que você quer que os homens façam a você, faça aos homens. Eu acho que isso é um princípio que precisamos resgatar para as nossas vidas como igreja. O mundo, ele não entende isso, mas aquele que tem Cristo entende. É quando nós vemos agora, os versículos 32 ao 35, o que eu poderia chamar das recompensas desse amor. Leiamos o que diz o texto bíblico. Se amais, notem, queridos irmãos, que aqui há uma ligação muito íntima, porque ele segue dentro de um padrão. Amar os inimigos, aquele que bateu no seu rosto, aquele que roubou a sua túnica, fazer o bem, aquele que te pede, empresta. Então ele usa esses três ensinamentos, amar, fazer o bem e emprestar, e contrasta com o mundo. E nesse contraste com o mundo, a gente vai ver o seguinte, que os pecadores, eles fazem isso. Fazem o que, pastor? Ama o que vos ama. Talvez você diga, pastor, eu amo aqueles que me amam. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, os pecadores também fazem isso. E aqui é a ideia, não é? O amártolos, que é a ideia de ímpio. Às vezes é empregado num contexto geral, essa é a ideia, no contexto geral, para aqueles que estão separados do reino, que vivem na impiedade. Mas em alguns casos é usado de maneira diferente. Mas aqui em especial, a ideia é que esses pecadores são aqueles que são ímpios, que são destituídos do reino. Tanto é que em Mateus, ele vai falar sobre publicanos, sobre gentios,
diz, olha, os publicanos também fazem isso, os gentios também fazem isso. E a ideia dos pecadores, como aqueles judeus viam então essas pessoas que tinham por inimigos, e se eles tinham que se gloriar em alguma coisa, eles iam ver que eles estavam distantes daquilo. Por quê? Amar o que vos amam, o mundo também faz, o ímpio também faz. Mas não somente isso, fazer o bem é o que faz bem a você. Querido, o ímpio também faz isso. O mundo faz isso. Ah, pastor, emprestar, não é, sem esperar receber, esperando alguma coisa em troca, o mundo também faz isso. E a pergunta é então, se estamos vivendo de acordo com o mundo, qual é a recompensa que nós temos? Se estamos vivendo de acordo com o mundo, qual é a nossa recompensa? Querido, certamente nenhuma. Mas se vivemos em contraste com o mundo, seremos recompensados. Tanto é que que o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? E depois ele fala, se fizeres bem, qual é a sua recompensa? Se emprestais, qual é a sua recompensa? Ele usa um termo aqui, o charis, que vem de mérito, de graça. A ideia da expressão e o texto diz assim, olha, que tipo de gratidão eles vão mostrar para mim? Como eles vão, que tipo de gratidão eu vou receber deles se eu estou agindo como os pecadores agem? É tipo assim, não tem nada de diferente entre mim e o mundo. Não tem. Se não tem nada de diferente, então, qual tipo de gratidão? Que tipo de visão eles vão ter de mim? Como é que eles vão me ver? Então não tem recompensa. Mas qual é a recompensa então que existe? Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem separar nenhuma paga, porque será grande o vosso galardão. E aqui ele já não usa mais o charis, ele usa o mistos, que é a ideia de recompensa, e essa recompensa é a ideia de galardão. Então nota aqui a distinção. Aqueles que pertencem a Cristo, olha que coisa maravilhosa, vão se destacar no mundo. Em que sentido? Vão ser diferentes desse mundo. E esses que são diferentes do mundo têm algo celestial guardado para eles. Há uma recompensa, uma herança celestial. Mas não somente isso, há algo também terreno. Por quê? Porque ele diz, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Qual é a gratidão que eles vão demonstrar para a gente? É o reconhecimento de que somos filhos de Deus. Em outras palavras, o mundo vai olhar e vai dizer, olha, eles não simplesmente amam o que vos amam, porque os pecadores fazem isso. Eles não somente fazem o bem a quem vos fazem o bem. Eles não emprestam com o desejo de usurpar dos outros. E diante disso, o mundo vai olhar para os crentes e vão dizer, são filhos de Deus. Por quê? Porque eles são diferentes. Aqui, sereis filhos de Deus, não é que você vai se tornar filho de Deus por causa disso. Mas aqui, note, o contexto é de demonstração de vida. Então não é que você vai se tornar mas é que você vai estar demonstrando que você é um filho de Deus. Filho do Altíssimo. Filho do Pai. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, ele é benigno. Ele faz o bem até com os ingratos e maus. Nós não estávamos acostumados a ver isso, mas nós vemos isso agora em nosso meio. Por isso, querido irmão, qual é a grande recompensa? É o que está reservado para nós na eternidade. Mas de certa maneira, neste mundo, eles vão olhar para a gente e vão dizer, olha, eles realmente são filhos de Deus.
E de certa forma, isso já é um motivo para nos alegrarmos, porque já faz parte dessa graça, desse chariz de Deus derramado sobre a vida daqueles que são dele. Por isso vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena amar o próximo como a nós mesmos, vale a pena amar os nossos inimigos. Sabe por quê? Porque o mundo nos verá como sal da terra e como luz do mundo. Como estamos precisando, queridos, resgatar ensinamentos como esse em nossas vidas. Sabe por que o mundo já não nos vê dessa forma? Porque eles olham para nós e olham e dizem: eles fazem o que os outros fazem, eles vivem como os outros vivem, eles amam como os outros amam. Não podemos, irmãos. Lembrem-se das recompensas e viva este amor para a glória de Deus, não conforme o mundo, mas conforme o padrão estabelecido pelo Senhor. É quando nós vamos ver, e ele conclui mostrando o grande exemplo desse amor. Quando no versículo 36 ele diz, leiamos: sede e queridos, aqui, olha, a palavra de Deus é tremenda, porque que versículo maravilhoso, na hora certa, no momento certo, que coisa tremenda. Porque diante daquilo tudo que foi exposto, você talvez desanime e diga: meu Deus, olha, vai ser difícil e olha, eu vou desanimar, não vai ter como amar o meu inimigo não vai ter como eu ser diferente do mundo. Mas ele então nos mostra o exemplo a ser imitado. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo amou o mundo, e nós estudamos isso. Esse cosmo aqui é o quê? São pecadores. Mas agora abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Você vai ver a grandeza desse exemplo, desse modelo. Romanos 5,8, quando ele diz assim, olha: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, olhem para o Pai e veja que o Pai, Ele foi misericordioso, Ele foi compassivo, Ele amou quem? Os inimigos. Quem éramos nós, senão inimigos de Deus? Quem éramos nós, senão aqueles que estavam debaixo da sua ira? Mas o que é que diz o texto bíblico? Deus prova o seu amor, o quê? Nos amando, quando nós ainda éramos o quê? Seus inimigos. Por isso, querido irmão, não existe condições de você ser lavado e remido pelo sangue de Cristo e cultivar rancor, ódio, ira em seu coração. Não tem como você ser lavado e remido, ser fruto, ser alvo desse amor e não viver esse amor. Não tem como você se lembrar: eu era inimigo de Deus e Ele me amou, porque eu agora não posso imitar o Senhor e procurar amar aqueles que me ofendem, aqueles que me injuram, aqueles que me fazem mal, aqueles que me roubam. Por que não? Querido irmão, o Senhor Jesus, Ele encerra este momento dizendo: olha o exemplo de perfeição, porque é isso que Mateus fala: sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai que está nos céus. O exemplo de perfeição, de misericórdia, de compaixão, de amor, é o nosso Pai. E aí, querido, lembre-se do Filho de Deus,
lembre-se do Filho de Deus. E lembre-se que nós também somos filhos de Deus, fomos adotados por este Pai. Cristo foi obediente até morte de cruz, nos amou sendo ainda pecadores. E Ele é filho desse Pai. Se nós somos filhos desse Pai, também vivamos desta maneira, conforme Ele requer dos seus filhos. Então, irmãos, vimos esta noite que nós precisamos amar os nossos inimigos. Existem mandamentos a serem seguidos, que temos pecado contra Deus. Vimos que existem reações. Nós seremos atingidos por algo. Como reagiremos? Precisamos reagir como nós gostaríamos que fizessem conosco, segundo o padrão de Deus. Mas pastor, isso vale a pena? Vale. Por quê? Porque existe uma recompensa. E pastor, qual o exemplo a ser seguido? É o Senhor. Paulo disse: sede meus imitadores, como, não é? Ele era imitador do Pai. Imitem a Cristo, aquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores. E eu queria concluir então, contando uma história real, que para mim é um exemplo vivo do que nós estamos falando hoje. Eu queria contar para vocês a história da família Saint. Essa é a foto do Nate Saint. Ele foi um dos 5 homens, né? A gente ouve falar muito do Jim Elliot, que em janeiro de 1956, esses 5 missionários morreram, né, pregando o evangelho ali em uma tribo no Equador. E eu quero falar sobre a vida desse Nate Saint. Por quê? Esses homens procuraram evangelizar aquela tribo Wawome, como é que se chama? Waldame, e eles evangelizaram e procuraram, mas o que aconteceu, queridos? Em um determinado momento eles foram mortos. Aquela tribo muito violenta terminou matando eles. A Marge Saint, que fazia contato com o pessoal no rádio, não é? Ficou sabendo então da morte. Ficou muito feliz quando volta, varão, calma. Quando fizeram esse contato e ela participou de certa forma no envio dos seus maridos ali para o Equador. Ela estava numa base próxima e junto com aqueles homens e as suas esposas foram missionários ali naquela região. Sendo que quando ela soube da morte do seu marido, que ele havia sido morto ali por aquela tribo muito violenta, o seu filho, o Steve Saint e a Rachel aqui, ele tinha apenas 3 anos de idade quando o pai dele foi morto por aqueles índios. E a história conta que ele cresceu. Aquelas mulheres dos missionários, elas, em vez de dizerem: olha, nós vamos embora, mataram os nossos maridos, o que é que elas fizeram? Elas disseram: nós vamos para a tribo e nós vamos continuar pregando o evangelho para eles. Então aquelas mulheres usadas por Deus, elas voltam para a tribo para então pregar o evangelho para aqueles que mataram os seus maridos. E então, vamos lá, essa daí é a Rachel, já mais velha, aquela garotinha, né, que continuou o seu trabalho ali, não é, no meio daqueles índios, mas num determinado momento ela morreu. E quando ela morreu, o Steve
precisou vir, não é, para ajudar nesta obra. Mas antes do Steve vir, esse daqui, não é, rapaz, que branco deu no nome dele, mas perdão, esqueci. Esse homem então foi quem matou o Nate, não é? E depois ele foi alcançado pelo Evangelho, não é? E se tornou um dos líderes daquela região. Nesse período, pode passar. Esse é o Steve, já mais velhinho. Por quê? Porque o Steve veio para ficar com ele, e na verdade esse aqui é o Steve II, é o filho do Steve, que veio, olha, para ficar com a tribo, para cuidar da tribo. Esse já é o Steve mais velho. Então deixe-me tentar entender para vocês não ficarem confusos. As mulheres ficaram, a Rachel ficou mais um tempo. Quando a Rachel morreu, chamaram Steve, que estava nos Estados Unidos, para vir. Steve veio então com seus filhos, Steve II, não é, com sua esposa, para ficar então entre o Aldame e continuar pregando o Evangelho, continuar pregando a palavra de Deus. E foi naquele tempo, pode passar, que ele conheceu aquele que foi o assassino do seu pai, onde eles pregou o Evangelho para ele, onde ele teve um encontro com o Senhor, não é? E ele não retribuiu o mal que foi feito ao seu pai. Ele amou aquele homem e levou aquele homem depois para os Estados Unidos para, não é, contar a história deles. E aí você vê nessas fotos o sorriso entre aquele que matou o seu pai, não é, o assassino do seu pai, e agora é seu irmão, lavado e remido em Cristo. Então tem os dois juntos aí. Temos também uma foto da Marge, ou seja, com o índio que matou seu esposo, o Nate, não é? Então você fica vendo assim, você diz, Deus, o que é isso? Não é? Você vê uma foto final do Steven com o índio, e você diz assim, Deus, parece que essas pessoas entenderam realmente o que é o amor. Conta-se que os seus filhos, os filhos de Steven na aldeia, eles adotaram um senhor para ser avô deles. E esse avô provavelmente foi esse daí, não é? Que matou então o seu verdadeiro avô. E na formatura deles, eles pediram para quê? Para que o avô deles, da selva, viesse estar com eles na formatura nos Estados Unidos. Ou seja, aquele que matou o seu avô, hoje se torna o seu avô, e é ele que ele quer que esteja do seu lado, num momento de tão grande alegria. Queridos, eu queria concluir. Isso é uma história verídica. Quem quiser depois assista, não é, parte dessa história em Terra Selvagem, um filme que nós passamos aqui para os nossos jovens. Eu queria, irmãos, concluir então, dizendo a vocês que diante do que nós ouvimos, nós não podemos ser os mesmos. Nós não podemos viver da mesma forma. Aquele que é realmente lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele olha para tudo isso que foi pregado, ele olha para histórias como essa e entende, Deus, isso é possível. Me ajuda a viver essa tua palavra, Senhor. Que esta noite você possa, quando a espada do Espírito Santo, através da sua palavra, passar no meio dessa igreja, separando, como disse o MacArthur, aqueles que são daqueles que não são, que você possa ser encontrado no meio daqueles que estão dispostos a amar o seu próximo como a si mesmo, e amar até mesmo os seus inimigos. Por quê? Porque Cristo, ou melhor, Deus, provou o seu amor
dando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo fez isso por mim e por você, não podemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos? Certamente sim. Que Deus nos ajude a viver o verdadeiro Evangelho, a viver a sua palavra e a desfrutar desse amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.